Boa noite, galera. Bem-vindo ao Rádio Derby e muito prazer. Meu nome é James. Bem-vindo ao vídeo e vamos falar especificamente do Corinthians nesse vídeo, né? Depois falaremos no próximo vídeo sobre Palmeiras e Bahia, mas especificamente do Corinthians e Flamengo, as duas maiores torcidas do Brasil, né? A derrota do Corinthians hoje de 4-0 na sexta rodada de Campeonato Brasileiro também envolve um massacre do Flamengo. O Flamengo parecia o Barcelona do Guardiola e o Corinthians parecia o time que nunca chutou bola, né? A gente pode falar do diferença técnica, não tem dúvidas de que o Flamengo tem um time muito melhor que o Corinthians, certo? E time muito melhor que várias equipes do futebol brasileiro, né? Talvez a reserva do Flamengo seria titular do Corinthians, não de qualquer outro time, do São Paulo, do Vasco, do Santos, não tem dúvidas, né, de que seria isso, né? Então, praticamente a gente tem que falar sobre respeito disso, né? Mas a atitude do Corinthians é uma coisa impressionante. A atitude do Corinthians hoje foi um desastre, digamos assim, para não falar outra coisa, né? O Corinthians hoje muito apático, né? Entrou sem vontade nenhuma e entrou parecia uma equipe que joga quanto quer e não tem feito grande desempenho pós-Campeonato Paulista, né? Se você for analisar depois do Campeonato Paulista, quando a gente jogou no primeiro jogo contra a Bahia com a reserva, empatou. Depois jogou contra o Huracan e perdeu. Depois jogou contra o Vasco, contra o reserva do Vasco, fez 3-0. Talvez foi o único bom desempenho do Corinthians de lá para cá. Contra o Sport foi mais ou menos, é uma equipe que praticamente briga pelo rebaixamento. Então, pós-Campeonato Paulista, os jogadores, entraram ressaca, de forma ainda não tem mostrado o futebol que torcida espera deles, principalmente aquele futebol que a própria equipe e também o próprio Ramon Dias colocou uma patamar de uma expectativa muito grande de que o Corinthians poderia brigar pelo título, né, dos 8 vitórias seguidas do ano passado. Primeiro vamos falar da escalação do Corinthians, que é uma coisa que me surpreende, né? O Orlando Ribeiro falou na coletiva que não é intenção de 4-3-3, senão 4-4-2 fechado com o Romero podendo cobrir marcação. A gente sabe que o Romero é um jogador, tanto no seu auge, que era mais rápido como agora, é um jogador que ajuda muito mais lateral cobrir a marcação, né? E hoje não tem conseguido acompanhar o Angileri na marcação, nas subidas da equipe do Flamengo, que tinha Wesley pelo esse lado. O Corinthians escala com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. Nos linhas de 4, no meio, Ranieri, Carrilho, Breno Bidon, e no ataque, Memphis Depay, Yuri Alberto e o Romero. Desenhamento seria 4-3-3 para muitos. E essa escalação para muita torcida não fazia sentido, né? Talvez fosse fazer sentido se tivesse ganhado o jogo. Às vezes, certa escalação poderia passar batido, mas nesse caso não, porque o Corinthians perde de uma forma humilhante. O Corinthians não viu cor da bola. Perder é do jogo contra uma equipe que tem um elenco melhor, que tem um time melhor, né?
O problema é não competir, ir assistir jogo do futebol, né, dentro do campo e jogar como se fosse nunca ter chutado bola, ou como se fosse organizar uma pelada com amigos que nunca viram ou raramente joga bola e juntasse várias equipes, cada um jogador jogasse desse jeito. Essa era a impressão que o Corinthians deixou. E principalmente nessa escalação do Orlando Ribeiro, que escalou o mesmo time contra o Sport em casa, contra Racing Uruguai em casa. E contra um Racing do Uruguai que, né, passou sufoco. O Corinthians correu o risco de tomar empate se não fosse o Hugo Souza. E para muitos, se fosse Donelli, teria tomado empate contra Racing Uruguai. Contra o Sport também correu o risco de tomar empate, né? Então você usar a mesma escalação que você usa contra a Racing do Uruguai, contra o Sport, contra o Flamengo, no pleno Maracanã, faz sentido, né? Porque o Ranieri fica no meio, sozinho, na marcação. E o Flamengo realiza a atitude do perde pressiona, fazendo pressão na saída de bola do Corinthians, certo? E vamos falar do jogo, do lance do jogo, especificamente do que aconteceu no jogo, né? Para depois acrescentar algumas coisas. O Flamengo teve chance aos 5 minutos, já o lance do gol, né? Tão rápido, né? O Everton Cebolinha passa do Mateuzinho, chuta fora da área e o Hugo Souza não teve nada que fazer, né? Talvez se fosse Donelli a gente ia criticar bastante, mas foi o Hugo Souza, o chute do Cebolinha, ninguém marcando em cima do Cebolinha, e talvez José Martins poderia ajudar o Ranieri, né, no lugar do Bidon, porque Bidon é um jogador de saída de bola, não é um jogador de marcação. Então, 1-0, escanteio, bola na área, Pedro teve chance, bola bateu no travessão, né. De lance seguinte, o Arrascaeta, o Pedro chuta fora da área, né, e viu que o Hugo estava bem adiantado, tentou fazer o gol, né. E o único grande chance clara do gol foi do Corinthians com lance do Angileri, cruza na área e Carrilho chuta e Rossi responde. O Corinthians teve chance de empatar. Cebolinha pela direita, passa um grande passe para o Pedro, Pedro quis fazer o calcanhar e o Hugo Souza defende, né. E depois lance do gol, do segundo gol, que talvez para muitos já decidiu o jogo, né. Tabela com Pedro, Arrascaeta, fora da área, chuta, bem tranquilo, com espaço, Hugo Souza, de novo fora da área. O Flamengo até então faz 2-0. Praticamente já decidiu o jogo, né. E depois Gustavo Henrique recua para o Hugo Souza e para muitos relembra o tempo do Flamengo, né. A torcida do flamenguista inclusive vê, mas o Hugo Souza tem crédito, não tem como negar, mas nessa lance ele errou muito feio, o Hugo Souza erra, Pedro com muita facilidade faz o gol, 3-0, Flamengo já fazendo 3-0 em cima do Corinthians, né. Um lance, grande erro do Hugo Souza, depois lance seguinte, o Pedro passa, dribla os 3 e faz quase um golaço antológico, né. Relembra o Lionel Messi, esse lance driblando 2, 3 jogadores e até desmarcando o Mateuzinho e acabou chutando para fora. Ia ser um golaço. E bola para o Carrilho, outra chance dos poucos que o Corinthians teve, né? Cruzamento na área, o Romero chuta fora da área para o outro lado do gol. E o Flamengo teve outra chance também com o Arrascaeta, grande passe para o Gerson, né? Saída mal e o próprio Arrascaeta consegue recuperar a bola e chuta bola pegando travessão, né? O resultado de 4-0 foi barato, né? Pelo jogo que fizeram os dois, era para ter feito 5-0 ou 6-0, né? Yuri Alberto
Corinthians dispôs com chance, agora o Alberto passa pro Coronado, pro Romero, chuta fora da área, fora da rede, e depois, lance seguinte, o Flamengo teve pênalti do Coronado em cima do Arrascaeta, né? Alguns cobra esse tipo de pênalti, outros não, e o juiz acaba dando pênalti. A torcida tinha esperança pelo menos de Hugo pegar, porque ele é um grande pegador de pênalti, para o placar não ser tão elástico como 4-0. E o Pedro de pênalti bate no canto, no meio, né? E o Flamengo faz 4-0.